Feche seus olhos, erga sua mão para cá. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Neste momento, Deus, eu ponho a vida do nosso irmão Daniel, da família dele. Dê ordem aos seus anjos, Senhor, que guarde, que proteja a sua casa, a sua família. E que hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo possa trazer essa palavra do Teu trono, Senhor. Que ela não venha ser só pregada, mas que ela venha ser discernida, revelada, Senhor. Do que vale a Sua palavra se não revelada para nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos sair daqui transformados, Senhor. E que através do Daniel, Senhor, o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz e graça. Pode sentar, fica à vontade. Quem gosta da Bíblia aqui? Achei fraco assim, mas é coisa de opinião. Quem gosta da Bíblia aqui? É porque eu ando preocupado, de verdade. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa de 2019, que fala que menos de 30% dos evangélicos, não estou falando do mundo, dos evangélicos, menos de 30% leem a Bíblia todos os dias. Menos de 30%. Também, nessa mesma pesquisa, dizia que evangélicos, que menos de 20% lê e estuda a Bíblia. Complicado, né? E a gente sabe que a Bíblia é maravilhosa, não sabe? E é incrível isso, porque algo que a gente sabe que é incrível, que é maravilhoso, quando você vai numa pesquisa, que graças a Deus foi falada a verdade, eu acho. Talvez até desses 30% nem seja tudo isso, talvez. Talvez a pessoa ficou sem graça e falar, poxa, eu crente, não leio a Bíblia todo dia, vou falar que leio. Já que na Bíblia o salmista diz para a gente meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Não fala nem para você um dia no outro dia, não, é de dia e de noite. Que é para a gente ver se a gente já medita o dia todo, né? Queria que você abrisse a palavra de Deus. Não vou me demorar, nem pode, né? Se pudesse eu ia, mas não pode. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quem achou, fala amém. Vocês estão rápidos, hein? Gostei. Acho que o povo aqui gosta de Bíblia mesmo. A palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Amém? Nós sabemos que a Bíblia é inerrante, não tem erro. A Bíblia é infalível e ela é suficiente. Não existe nada na minha e na sua vida, quando a gente se diz cristão, que regula a nossa vida. E é legal isso, porque a gente tem um monte de influência, nós não temos? Tem o pastor fulano que a gente gosta, tem o pastor fulano que a gente gosta, tem o youtuber tal que a gente gosta, tem o irmão tal que a gente gosta. E tudo isso é o quê? Influência sobre nossas vidas. Só que só uma coisa disso tudo é inerrante, é a Bíblia. Só uma coisa disso tudo não precisa se atualizar, que é o quê? A Bíblia. E por que a Bíblia não precisa ser atualizada, como alguns dizem? Porque a mente que está por trás da Bíblia é a mente de Deus. E Deus é eterno. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. A Bíblia ela contém a profecia, e várias profecias já foram cumpridas. E isso é muito incrível. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em lugares diferentes, em épocas diferentes, em momentos e situações diferentes. O que mostra que a Bíblia é tão incrível, porque não existe incoerência com a Bíblia. A Bíblia ela segue a mesma linha, mesmo com essa multiforme
a forma dela ser escrita foi de várias formas diferentes, de várias épocas diferentes, várias pessoas diferentes. A Bíblia não muda a sua linha. Toda a Bíblia aponta para quem? Para Jesus. Toda a Bíblia aponta para a mesma coisa. Isso não é incrível? Se a gente falar um segredo aqui, se eu contar para 40 pessoas diferentes aqui o mesmo segredo, eu duvido. Quem já brincou de telefone sem fio aqui? Um telefone sem fio com 10 pessoas, a mesma mensagem não chega no final igual. É impressionante isso. Mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem a mesma mensagem. Que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim, por você, por nós. E que da mesma forma que o homem foi criado no jardim para ter um relacionamento eterno com Deus, no final, aqueles que crerem em Jesus também terão um relacionamento eterno com Deus, para todo sempre. E isso é dito na Bíblia inteira, de capa a capa. E por que qual seria o motivo talvez da gente não se empenhar em ler as Escrituras? Não se empenhar em estudar a palavra de vida eterna, né? Quando Pedro recebe aquela resposta maravilhosa, né? Ele faz a pergunta maravilhosa, aliás: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E a gente sabe disso. Só que esse capítulo de Timóteo começa no capítulo 3, Paulo falando sobre os fins dos tempos. Nada mais, nada menos, a gente está bem neles. E olha como é que ele começa o capítulo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes dos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso é a introdução do capítulo. Vocês viram alguma coisa parecida com isso aí no mundo hoje? Gente egoísta, gente que não ama mais. A palavra de Deus diz lá em Mateus que o amor de muitos esfriaria, mas não de todos. Nós somos a igreja de Deus. E a igreja de Deus é aquela que mantém a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós amarmos uns aos outros. Amar o teu próximo como a ti mesmo, para suportar o outro em amor. Olha que coisa incrível. Então, quando os fins dos tempos que já estão aqui chegarem, ou já chegaram, a igreja que guarda a palavra de Deus, ela pratica a palavra de Deus. Lá em Tiago vai dizer que aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é como um homem que olha a sua imagem na frente do espelho e quando ele sai da frente do espelho, ele esquece quem ele é. Sabe, quando você não lê a palavra de Deus, quando você não estuda a palavra de Deus, quando você não conhece a palavra de Deus, você é enganado. Você esquece a sua própria imagem. Imagina você sair da frente do espelho e você não lembrar quem você é, cara. Você não lembrar, já imagina, eu sair da frente do espelho e falar: caraca, que cor que eu sou. E esquecer que eu sou negão. Olha isso. Lá em Tiago fala isso, se você não pratica. E como é que você vai praticar se você não conhece? Como é que você vai saber se algo é de Deus se você não conhece a Deus? Ah, mas fulano é de Deus e falou. Até fulano que é de Deus e falou pode errar. Mas a Bíblia não erra. Se a gente lesse a Bíblia, entendesse a Bíblia, conhecesse a Bíblia, sabia que a gente não teria tanta motivação por fazer as coisas desse mundo? Porque as coisas desse mundo são passageiras. Mas quando a gente está ligado no que é eterno e a gente tem certeza daquilo, se alguém te oferece um emprego hoje, vou falar hoje você está passando fome hoje, e alguém te oferece um emprego para ganhar R$1.000 hoje, você aceitaria? Sim. Desculpa responder por vocês, mas aceitaria. Você precisa de hoje, você precisa comer hoje, você precisa daquele R$1.000. Mas se eu te dissesse que se depois de amanhã você ia receber um emprego de R$10.000, você aceitaria um emprego de R$1.000 hoje? Sim ou não? Você passaria fome mais um dia, não passaria?
de boa. Vou fazer um jejum prolongado. Depois de amanhã eu vou ter 10 mil, ao invés de eu ter 1.000 hoje. E a gente aceita todos os dias os R$1.000. Porque a gente não está ligado na promessa eterna de Jesus. Porque o que Deus tem para mim, para você, não é algo que talvez satisfaça só hoje. E pior que satisfaz, é porque a gente não conhece. Porque a palavra de Deus é suficiente, Jesus é suficiente. A palavra de Deus diz que Jesus é nosso pastor e de nada nós teremos falta. Porque Ele é tudo. Não porque Ele te daria tudo, mas porque Ele é tudo. E Ele se deu por mim e por você já. Então nós temos tudo. Só que a gente troca a eternidade porque a gente não conhece, inclusive. Às vezes a gente não leu João 14, que fala: não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Ele vai voltar. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Olha isso, vê se isso vale você trocar tudo isso, umas mansões celestiais que Jesus foi preparar, por um prazer temporário. Vale a pena? A gente faz isso o tempo todo. A gente troca os R$1.000 da fome pelos 10 mil do depois de amanhã. Simplesmente porque a gente não tem convicção na palavra de Deus, às vezes. Porque a palavra de Deus diz que nós temos tudo. E se a palavra de Deus diz que nós temos tudo, ela é a verdade. E se a gente crê na verdade, nada mais vai preencher a nossa vida. A gente não vai ser enganado com as mentiras, com as filosofias, com as ideologias. Sabe, hoje em dia tem se levantado muitas brigas aí, né? Todo mundo sabe, né? Aí ontem teve a notícia no Brasil, para quê? Para acabar de bagunçar o povo. O povo ficar de lado A, lado B. É isso, é aquilo. Graças a Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que a única coisa que pode solucionar o mundo, o Brasil, que pode remir o homem, que pode melhorar a sua vida, é Jesus. Então não preciso ficar brigando por A ou por B, porque a minha esperança não está neles. Mesmo que você entenda que um lado ou outro seja menos pior, porque são homens, você vai lembrar que a sua esperança está depositada em uma pessoa, que é Jesus, o Salvador da sua vida. Então você nem vai entrar com essa briga toda. Ok, respeito. Até porque eu sei que é a única coisa. Eu lembro de Jó falando: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim sobre a terra virá. Está na Bíblia. Essa é a nossa esperança. Tem uma canção antiga que a gente cantava: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Olha isso. Sabe quantas pessoas aguardam Jesus? Quantas pessoas não trocariam Jesus? Jesus, não volta hoje não, porque eu ainda não casei. Jesus, não volta hoje porque eu ainda não conheci a Disney. Poxa, eu queria tanto abraçar o Mickey, andar nos parques. Essa é a visão limitada que nós temos do mundo quando nós olhamos para o mundo sem olhar as Escrituras. A nossa visão para o mundo não é a partir das nossas dores. A nossa visão para o mundo não é a partir de ideologia tal defende as mulheres. Ok, não é suficiente. A única coisa que vai remir a sua vida é a palavra de Deus. É a visão clara e pura do soberano Deus sobre toda a história, porque Ele é o dono de tudo. Sabe, isso não é maravilhoso? Não é confortante você saber assim: caramba, Deus já sabe do amanhã. A palavra de Deus diz que os lírios dos campos não precisam se preocupar. E a gente se preocupa porque a gente não crê, ou a gente não conhece o que Deus fala sobre mim, sobre você, e a gente acaba acreditando nas mentiras. Se você colocar um crente hoje e uma pessoa do mundo, talvez quando você perguntar para a pessoa qual é o seu sonho, e perguntar para o crente qual é o sonho dele, vai ser a mesma coisa. Meu sonho é passar no concurso, ter uma vida legal e tal. Sabe, o meu sonho, o seu sonho, o que a gente deveria sonhar todos os dias é com a volta de Jesus.
Porque para nós nada importa. Nada. A gente está aqui de passagem, como diz a Bíblia. E toda hora eu vou falar, como diz a Bíblia. Você pode contar depois, se você quiser assistir no YouTube depois, quantas vezes eu vou falar como diz a Bíblia. Porque eu não quero falar nada que vem de mim. Porque o que vem de mim não presta, de verdade. Outro dia a gente estava conversando com uma amiga, eu falava, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu falei, pô, a gente está vacilando. Porque o importante mesmo é o que a Bíblia acha sobre isso, sobre aquilo. Porque ela tem a verdade absoluta. Eu não tenho, nem você. De verdade, o que você acha não salva ninguém. Agora, o que a Bíblia diz sobre alguém, salva. Porque o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. A Bíblia carrega essa mensagem, o Evangelho, as boas novas, as boas notícias. E a notícia boa é que Jesus está voltando. Que Jesus morreu por mim e por você. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe o que a gente cai? O que a gente tropeça? O que a gente se machuca? A gente bate ali e se machuca. Alguém já tentou buscar andar no escuro? Tranquilo? Tem uma galera, graças a Deus aqui tá todo mundo bonito, mas tem um amigo meu que ele se veste tão bem que eu penso que ele se veste no escuro. Porque não é possível que ele saia com aquela roupa. Sabe, às vezes eu estou esperando ele para dar uma carona, aí quando ele abre a porta e ele sai, eu falo... Tipo, só pode ter se arrumado no escuro. De verdade, é triste. Tem muita gente que a vida parece que foi arrumada no escuro. Jesus tem vestes de salvação para a gente. E a gente está se arrumando no escuro. Porque a gente não tem a lâmpada para os meus pés. Você entende o que eu estou falando? A seriedade de como é isso. Da gente não ter o contato. Outra, a gente está passando fome. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia também vai dizer que Jesus é o verbo que se tornou carne. Logo, Jesus é a palavra viva. A palavra também vai dizer que a Bíblia é como uma espada de dois gumes, capaz de discernir entre o espírito e a alma. É muito poder num trem só. Sério. Aí a gente vê que tem gente no mundo que queria uma página da Bíblia. Tem gente que é sustentada, igrejas que são sustentadas em lugares, em países que a igreja é perseguida, com uma página da Bíblia, que é a única coisa que eles conseguem esconder. Ao poder da Bíblia. Sabe, o único livro que nunca sumiu na história é a Bíblia. Vocês acham que é à toa? Vocês acham que quem preservou isso aqui até hoje? Vocês acham que quem traduziu isso, guardou isso e tem tradução para todo canto, para todo mundo, e ainda continua sendo traduzido? É sério. Um grande pregador chamado Billy Graham, ele falava que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E é. Fome, pestes, calamidades, guerras, briga de irmão contra irmão, família contra família, isso já está tudo na Bíblia. E é bom que a palavra de Deus diz que quando Jesus voltasse, os dele não seriam enganados, porque a gente conhece os sinais e a gente se prepara para a volta de Jesus. A Bíblia diz para a gente o quê? Vigiar e orar. Mas só tem como a gente vigiar se a gente souber para onde a gente está olhando. E lá em Isaías vai dizer, Deus vai dizer assim lá em Isaías: olhai para mim e sereis salvos. Para onde você está olhando? Você está olhando para as ideologias, para as filosofias, para pessoas? A Bíblia diz que maldito homem confia no homem e na força do seu braço. Inclusive esse homem talvez nem seja outro, seja você, seja eu. Porque a gente confia demais na gente, não é? Sério. Vocês nunca se pegaram confiando demais em você? Isso eu sei. Eu fui criado assim. Quem nunca ostentou essa frase? Eu fui criado assim, eu sei como é que é. Oh, Jesus, tem misericórdia da gente. Ah, porque na minha casa era assim. Entendi, tua casa que governa o mundo. Ah, que eu acho que isso aí está muito duro, é muito dura essa palavra.
Eu só quero um pouquinho. Essa parte aqui de santificar, ser de santos, pois eu sou santo. Porque sabe, santidade não é a mesma coisa que integridade. Integridade é um comportamento que a gente tem íntegro, que pode ser até treinado. Hoje tem muito coach gospel que treina as pessoas para andar na linha. Mas santidade é transformação da sua natureza. E aí, eu estou apanhando aqui, gente, perdão. E aí, não sei mexer com essas tecnologias. E a integridade é um fruto da santidade. Porque aquele que se santifica, que é santificado por Jesus, ele anda em integridade. A Bíblia diz lá em João que aquele que está em Deus não peca. Aí você fala assim, mas eu erro. Não quer dizer que você não vai errar, que você não vai pecar, mas que não é um hábito o pecado. De verdade, a nossa carne quer tudo de boa, frouxo. A nossa vontade é tudo me é lícito e tudo me convém, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia diz para a gente não usar a nossa liberdade para dar ocasião ao pecado. A Bíblia diz também para a gente não escandalizar o outro com o nosso comportamento. Mas o outro escandaliza porque é mimimi. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz só para você não escandalizar o outro. E ponto. Não tem lá. Entre parênteses, se for mimimi, continue escandalizando. Não tem. É a Bíblia, irmãos. É a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu ia começar falando das 5 solas, mas Deus já leva para o outro lado. Os irmãos lembram o que é comemorado dia 31 de outubro? Tempo? Alguém? Halloween? Pois é, dia 31 é comemorado o dia da Reforma Protestante. Só que o inimigo sempre faz essas coisas. Sempre quer colocar uma coisa para concorrer. Sempre. Eu lembro de uma vez no trabalho, falaram assim, todo mundo vai ter que vir de fantasia, e tal, e não sei o quê, e pá. Dia 31, ganha folga. Quem trabalhou em call center sabe como uma folga é maravilhosa. E tal, e não sei o quê. E aí eu fui de quê? Fui de pastor. Fui de terno, uma Bíblia gigante. E aí eu tive que postar depois, né? Dia 31, muita gente comemora o dia das bruxas, mas eu comemoro o dia da Reforma Protestante. Foi o dia que homens usados por Deus lembraram que só a Escritura é a verdade. Que não dependia de alguém que era dono da igreja, que não dependia de pagar para ir para o céu, mas que toda a verdade estava na Bíblia e que o nosso acesso era direto. Sabe, a gente tem que desmamar de pessoas. A gente tem que parar de depender das pessoas para a Bíblia. Mas fulano falou que é assim, 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 assado. Confere na Bíblia. Qual o problema? A pessoa pode errar. E como eu já disse, e vou dizer para sempre, a Bíblia não erra. A Bíblia é inerrante. Porque o autor dela está vivo. A Bíblia é o único livro que te lê. A gente lê muito livro, mas a Bíblia é o único livro que te lê. A Bíblia é o único livro que confronta a sua consciência a ponto de transformar a sua mente. Já teve gente aí que tentou ler a Bíblia para falar, isso não é verdade, Jesus não existe. Caiu na armadilha, foi ler a Bíblia e se converteu. Que coisa, não? A Bíblia é irresistível. Porque Jesus é irresistível. E se a Bíblia revela um Jesus que é irresistível, mas tem um seguinte, né? O teu Jesus talvez não seja o Jesus da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Mas é que eu aprendi assim, volto nisso. Eu cresci numa religião, cresci de uma forma e me falaram que Jesus era assim. Jesus era paz e amor, bicho. Jesus é legalzão. Jesus era um revolucionário.
Na verdade, a Bíblia diz que Jesus era o Filho de Deus, a raiz de Davi, a estrela da manhã, a luz do mundo. E talvez a gente encontre um Jesus por aí que, Jesus é meu brother. A palavra de Deus vai dizer lá em João 7, versículo 38, se eu não me engano, que aquele que crê em mim, aquele que crê em Cristo, conforme as Escrituras, dele nascerá uma fonte. Conforme as Escrituras, não conforme você acha. Puxado, né? Não conforme eu quero. Porque hoje em dia você vê um Jesus, como é que eu vou falar? Um Jesus gourmet. Um Jesus tipo self-service, sabe? Essa parte aqui eu quero. Salada não. Isso aqui é amarga. Só que quando o povo estava saindo lá do Egito, vocês lembram dessa parte? Moisés, o povo no Egito, preso, tal, praga, tal. Vamos sair. Aí Deus falou assim: comei o cordeiro com as ervas amargas. Comei tudo. Não deixai nada. Jesus é o cordeiro. Então é Jesus inteiro, neném. Não é o Jesus Teletubbies. Jesus, amor. Não é o Jesus. Não, isso aqui eu não gosto. Porque aí você cria uma religião da forma que você quer. Você serve um Jesus que você mesmo inventou. Ou seja, você está servindo você mesmo. Você é um idólatra de você mesmo. Você é o seu Deus. E a palavra de Deus diz sobre isso. Que no fim dos tempos se levantariam homens que pregariam coisas que as pessoas gostariam de ouvir. É fácil demais. Eu sou psicólogo. A gente estuda como funciona a mente humana. Seria fácil demais eu falar coisas que humanos gostam de ouvir. Você é o centro. Você é tudo para Deus. Você é maravilhoso de ponta a ponta. Você é maravilhoso. Você é. Eu amo aqueles elogios no Instagram. Linda, sem defeitos. Ô povo mentiroso. Nossa, Deus. Plena. Nossa, você é zero defeitos. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz assim, em Romanos 3. Todos pecaram, destituídos da glória estão. A minha Bíblia diz que a natureza do homem, o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz também que tudo que vem de bom é dádiva de Deus. Sério, quando você vê uma coisa boa em você, tenha certeza, é Deus. Porque você é mais semelhança dele. Se tiver uma coisa ruim, tenha certeza, é você. Porque você não é tão ruim como as pessoas dizem. Isso é pior. As pessoas não conhecem quase nada de verdade. Porque as pessoas não estão lá no seu pensamento. Às vezes você está lá dentro de você assim, morrendo de xingar alguém. Às vezes só aprende a falar aqui. Mas Deus está lá. Aí o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o caminho eterno está todo aqui, ó. A famosa lâmpada para os meus pés. Lá no texto que nós lemos, acabando, viu, gente? Eita, Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A gente aprende na Bíblia. E aí, que coisa linda. A parte que a gente não gosta. Útil para o ensino, para a repreensão. Oi. Poxa, fulano me repreendeu. Repreendeu de acordo com a Bíblia? Abraça. Já diga que ama logo. Porque alguém que te corrige de acordo com a Bíblia está te amando. Agora alguém que fala assim, não, liga não, isso é coisa de religioso, é besteira. Porque hoje a moda é falar que tudo é religião, e aí então a gente segue. Vambora, deixa. Repreensão
para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é tão incrível que ela te educa e o conteúdo é ela mesma. Porque a Bíblia se interpreta por ela mesma. Você vê que eu passei a Bíblia toda. Fui de Gênesis, Apocalipse, falei Salmo, falei Provérbios. Vou falar tudo, porque a Bíblia é completa. A Bíblia sim é perfeita. A Bíblia sim é sem defeitos. A Bíblia sim é plena. A Bíblia é eficaz. A Bíblia é suficiente. Queria que vocês colocassem de pé já, que o louvor viesse para cá. E a palavra de Deus ainda vai dizer assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A palavra perfeito às vezes nos traz um espanto, né? Como assim ser perfeito? A Bíblia diz que ela serve para tornar o homem perfeito. Porque quanto mais a gente se expõe às Escrituras, mais ela nos limpa, mais ela nos lava, mais o Espírito Santo nos convence de que nós somos pecadores, mas que pela graça nós somos salvos. Pela graça de Jesus, Ele nos capacita a sermos varões com a estatura perfeita. A palavra de Deus diz lá em Efésios 5, versículo 1: sede perfeitos. Não, sedes imitadores de Deus como filhos amados. Quem se sente um filho amado aqui? Sabe, Deus deixou essa palavra para nós como bússola, como direção, porque Ele nos ama, simplesmente por isso. Ele não só enviou Jesus por nos amar, mas Ele deixou o Espírito Santo, Ele deixou a sua palavra, e o Espírito Santo nos ensina todas as coisas através da palavra e através dele mesmo falando. Mas o Espírito Santo nunca vai falar algo que não está na palavra de Deus. Mas você só vai saber disso se você conhecer a palavra de Deus. Se você não conhecer, qualquer espírito, qualquer pessoa vai falar uma mentira para você, e você vai acreditar em algo que nem existe. Por isso que tem gente supersticiosa. Por isso que tem gente andando sem a lâmpada, com as vestes trocadas, porque não conhece a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui hoje só para nos lembrar que na palavra dele está toda a verdade, e que ele não quer que você erre nunca o caminho. Ele quer que você esteja nessas mansões celestiais que ele preparou para mim e para você, porque ele é o caminho, ele é toda a verdade. Ele não é metade da verdade, ele é toda a verdade, e ele é a vida. E as Escrituras de Deus são para isso. Eu vou ler de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus... Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Para que o homem de Deus seja perfeito. Não aceite as pessoas falando: é normal ter altos e baixos. É normal ter altos e baixos na vida, não na vida com Deus. A palavra de Deus vai dizer: sede firmes, constantes e sempre abundantes. Porque, pode acontecer? Pode, mas Deus não quer isso para mim e para você. Porque quando a gente estiver na luta, vai ser igual Paulo falou aqui: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Todo aquele que vive em Jesus, todo aquele que prega a palavra de Deus, vai ter perseguição, sim. Porque para o mundo a gente é quadrado, para o mundo a gente é bobo, besta, mas para Deus nós somos homens e mulheres de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?